Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje nosso querido amigo e irmão, Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, e nós vamos falar sobre um tema que tem assunto, se fizerem 50 lives sobre isso, mais 100, mais 500, mais 1000, o assunto não se esgotará. E hoje eu quero dirimir as minhas dúvidas, porque eu tenho um encantamento muito grande por essa civilização e eu quero saber mais sobre ela. Hoje nós vamos falar sobre a queda da Atlântida, né? O que levou à queda, e antes disso nós vamos falar sobre a própria civilização, o que era. Então vamos ver o que a gente pode acrescentar às nossas questões, às nossas dúvidas. Como é que você está, Elan? Tudo bem? Olá, prazer estar aqui mais uma vez, estarmos juntos, tudo em paz. Eu estava vendo aqui, eu já mandei para você, eu compartilhei para você, alguns meses atrás, né? Uma foto que eu achei dos congressos de ufologia de quase 50 anos atrás, né? É interessante como a gente se encontra nessa vida, né? Como são coisas afins, você sentado lá no auditório, assistindo lá aquelas feras, né, que tinha naquele tempo ali, pô. E o pior é que com o ar-condicionado quebrado, lá no Centro de Convenções em Brasília, um calor terrível. Lá dentro, estava fazendo perto de 40 graus. Aí eu abri a camisa, foi na hora que alguém tirou a foto. E que legal aquele flagrante, né? Foi muito legal. Isso é uma recordação, pô. Eu estava lá, eu provei que eu estava lá. Elan, antes da gente começar, uma curiosidade. Antes de eu entrar na live, eu quero saber, não tem nada a ver com o nosso tema, mas pode ser que muitas pessoas não saibam também. Rogério de Almeida Freitas é o seu nome. Quando você passou a adotar o nome de Jean Vauelan, não precisa me dizer as coisas que não podem ser ditas, não interessa. A minha questão é o seguinte, eu vejo que muitas pessoas na Índia, ou que pertencem a esse grupo, a essa doutrina, patati patatá, peruana, principalmente a Inca, eles, com o tempo, com a evolução, com não sei o quê, eles adotam um nome. Esse nome, igual o seu, por exemplo, como é que a gente pode chamar? O que ele representa? Ele representa é como se fosse um patuá, é uma força. Por que se altera? Amanhã você pode se chamar de outro nome? Vamos dirimir essa pequena dúvida e depois a gente segue adiante. Se você não se incomodar, claro. Nem um pouco. No meu caso, foi pura covardia. Eu era eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, né? E comecei a lidar com assuntos malucos que atrapalhavam a credibilidade, vamos assim dizer, profissional. Né? Entendo. Então, assim, quando eu passei de 1986 até 1991, sendo literalmente acostado, mas era um verbo não é apropriado. Eu passei esse período envolvido pelos espíritos, mas não era acossado. Eu exagerei aqui, não é conveniente. E os espíritos, com muita gentileza, me conduziram ao ato da escrita. E eu escrevi muito, de 1990, 91 até 96, mas escrevi para mim mesmo. Até então, ninguém sabia nem o que eu estava fazendo. Minha própria família, minha própria esposa, me via acordado 2, 3 da manhã, tendo que trabalhar às 7. Ele está acordado ainda? Eu digo, estou estudando, mas estava escrevendo. Mas eu não estava escrevendo livros, estava escrevendo apontamentos. Porque nessa época não existia, pelo menos comigo, não existia computador, e eu tinha que escrever mesmo à mão para registrar, organizar os conhecimentos. Sim. Então, em 96, uma senhora apareceu na minha vida, um casal de amigos, na verdade, e essa senhora forçou a barra e falou lá, me viu no hotel e viu papiros em cima de minha cabeça, coisa e tal, e disse que eu tinha informações que eu tinha que passar adiante, falou com um editor em São Paulo, isso aconteceu aqui em Natal. Então, assim, quando esse editor me ligou querendo editar os livros, eu vi que havia toda uma orquestração ao meu redor,
E eu pensei comigo mesmo, putz, eu não queria escrever nada disso, escrevi, não queria me envolvi, lá vou eu publicar, mas com meu nome eu não vou publicar. A covardia aparece nesse sentido, tá? Porque eu era gerente de banco, coisa e tal, e os assuntos são muito malucos. Sim. Isso foi em 96, hoje é 2024, e os assuntos continuam malucos, então imagina a época. Então, assim, quando eu invento, digo, tá bom, então eu vou publicar, mas não vai ser com o meu nome. Nessa hora, alguém interferiu, dizendo, já que você decidiu publicar com pseudônimo, a gente vai propor um pseudônimo. Eu digo, tá bom. Eu pensei que ia ser um nome qualquer, brasileiro, mas aí veio essa coisa estrangeira, Jean Val Erland, eu digo, que porra é essa? Não tenho a menor noção que é isso, nem gostei. Né? Não, coloque isso aí, porque você vai. Um dia você vai entender lá na frente. Como eu fazia aquilo, meio que de saco cheio, e jamais imaginei que um dia seria conhecido por mais uma outra pessoa, além de mim mesmo, como sendo o autor dessas maluquices. Então, assim, no meu caso, que foi isso. Mas há uma outra componente. O espírito que me anima, de vez em quando, faz isso com os seus personagens humanos, para trás. Ele usa essa coisa, essa estratégia de que você nasce, aí você tem os seus próprios planos como ser humano. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Ah, eu quero ser professor. Ah, eu quero ser dentista. O espírito deixa. Mas em algum momento ele vai e puxa você para onde ele quer que você vá. Mas só que na lógica humana você já é dentista, já é jogador de futebol, aí você já é minimamente conhecido como aquilo. Aí você cria um outro pseudônimo para desidentificar ou para separar uma coisa de outra. Então, assim, tem essas duas componentes no que se refere à minha porção humana. Mas, em termos de humanidade, no Oriente existe, sim, não tanto aqui no Ocidente, mas no Oriente existe a questão da despersonificação do ego. Tá. Entendeu? Ou seja, se Rogério, se Eustáquio são pessoas conhecidas e vão fazer tal coisa, mas essa tal coisa é algo muito singelo, é algo muito difícil, é algo sei lá o quê, para não ter uma questão de ego. Então, é como se fosse um novo batismo espiritual. A partir dali, você se despersonaliza, o ego de Rogério, o ego de Eustáquio, deixa de existir, vale até ali, mas ali para frente acabou. Aí aparece um novo nome só como maneira de reorganizar a mente. Basicamente, é só isso. É interessante, o que você falou, isso aí me faz ver que essas pessoas que adotam esse... Estou no Ocidente, né? Não estou lá no Oriente, eu estou aqui, eu posso falar por aqui. Essas pessoas que adotam o nome, não sei o quê, e adotam a torta direita, né? Eu passo a ser, a partir de hoje, uma PREM não sei das quantas, e não sei o que lá. E essas pessoas, como é para trabalhar o ego, como você falou, é exatamente o contrário. Essas pessoas que eu percebo, a maioria, 90% delas ou até mais, a partir do momento que adotam esse nome, se acham que mudaram e viraram alguma coisa. Não sei se você coaduna do meu ponto de vista. Então, está trabalhando ao contrário do que deveria ser. Esse que é o meu ponto de vista. Tem esse campo aí que eu não sei analisar direito. Mas aí entra numerologia, entra uma série de outros campos do conhecimento em que essas pessoas se associam a isso, né? E, de fato, há uma questão de ego, você tem toda a razão. A pessoa se sente orgulhosa daquilo, a pessoa se acha, blá, 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 algumas delas. Né? Outras fazem orientadas por mentores espirituais ou coisa parecida. Ou seja, a questão da identidade humana realmente não vale um risco na água. Verdade. Quando a gente nasce, alguém põe o nome no corpo e a gente vai se auto-acostumando a pensar que é fulano, que é beltrano, né? Então, de fato, isso não tem muita importância. Mas, como você bem sintetizou, esses dois caminhos aí, o de controlar o ego e o de fazer com que o ego fique cada vez mais se sentindo o que não deve,
Infelizmente, nós humanos somos vítimas disso aí. São escolhas, né? Obrigado por esclarecer isso. Achei que era necessário e muita gente deve ter matado a curiosidade. Vamos entrar na questão. Eu tenho um encanto. Eu nasci na Grécia, você sabe. Já fui no meu país diversas vezes. Lindo, pisando na história. Mas, mesmo sem eu conhecer, entre aspas, Atlântida, eu tenho um encantamento pela Atlântida que é como se eu tivesse vivido lá, vamos dizer, né? Na minha juventude ou infância-juventude, fazia-se muito mais filmes do que hoje, né? Muito mais. E fazia-se, interessante isso, nem sei porquê, fazia-se muitos filmes sobre a Atlântida, nos anos 50, 60 e por aí. E eu não perdia um, rapaz. Eu ia lá naqueles cinemas de São Paulo e, olha, eu saía preenchida ali, é como se eu estivesse dentro da tela, né? E a Atlântida sempre me encantou. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Pode ser loucura da minha cabeça, não importa, eu tenho uma paixão incrível. Lemúria, já nem tanto. A gente sabe, a gente cresce dentro dessas histórias, né? Lemúria, Atlântida, e vai indo, vai subindo, Ariana e tal. Quero saber o seguinte: como é que surgiu? Agora a pergunta: como é que surgiu a civilização Atlântica? Eu não quero saber onde é que era, não quero saber onde é que afundou, não quero saber onde é que está, nada. Isso aí, todo mundo quer saber isso, não sei para que achar onde é que era a Atlântida, né? Como surgiu a civilização Atlante? Efetivamente, os últimos 23 mil anos correspondem àquilo que os geólogos chamam de máximo glacial, ou seja, até 23 mil anos atrás, a Terra passou por um grande congelamento. Estava totalmente, quase, muitas das partes do planeta estavam congeladas. E essa coisa de aquecimento global que a gente chama, efetivamente começou 23 mil anos atrás, quando sequer o homem conseguiria, por ele mesmo, criar processos que provocassem isso. Então, é um processo natural, entre aspas, da natureza do universo. O gelo começou a derreter. Isso é um fato. Quando o gelo começou a derreter, ocorreram migrações, ocorreram uma série de situações, por exemplo, o que você falou aí da Lemúria. A Lemúria, ou o continente de Mu, também pode ser chamado de Kumari Kandan. É uma tradição hindu, que isso é cientificamente comprovado. Se a gente olhar para o mapa da Índia, exatamente na parte sul, onde a Índia acaba, do lado direito, olhando no mapa, tem o Sri Lanka, o antigo Ceilão, Sim. que há 23 mil anos não era uma ilha, fazia parte do continente. Hoje é Sri Lanka, né? Hoje é o Sri Lanka. Sri Lanka, o antigo Ceilão. Mas quando a água começou a subir pelo descongelamento, então aquilo ali foi separado, o istmo que ligava uma parte à outra deixou de existir, então hoje é uma ilha. Essa mesma elevação da água cobriu um continente que existia na continuidade do sul da Índia, que é chamada tradição Kumari Kandan, que, em se estendendo pelo Oceano Índico, realmente ali havia um continente, e o realmente aqui, porque os geólogos, os próprios estudos científicos mostram isso, e ali no sul da Índia já foram feitas várias expedições de estudos subaquáticos em profundidade, e a turma encontrou cidades, tem muita coisa ali. Então, assim, do mesmo modo que isso aconteceu na Índia, isso aconteceu em outras partes do planeta. Notadamente, indo agora para a região atlântica, isso aconteceu no Oceano Índico. No Oceano Atlântico estava o mesmo processo, que até hoje continua. O mar está subindo. Há 23 mil anos que o mar está subindo. Então, existem, indo agora para a sua pergunta, existem, que eu saiba,
muitas Atlântidas, entre aspas, todas elas derivadas do mito da Atlântida grega, da Atlântida descrita na cultura grega, nas conversas de Platão, de Sócrates, dos sábios da época, que, segundo ele, essas histórias vieram dos sacerdotes de Sais, alguns chamam Sais, uma cidade lá do Egito, em que sacerdotes egípcios transmitiram isso para a cultura grega. Isso o quê? Que os habitantes da Grécia e parte dos habitantes do Egito, lá atrás, ou seja, uns 10 mil anos atrás, antes da época de Platão, eram descendentes de uma civilização que existiria no âmbito do Mediterrâneo, okay, a oeste de Marrocos, e as definições são muito claras. Então, ao invés de você perguntar como surgiu a Atlântida, eu não saberia responder. Mas se você me perguntar como surgiu o mito da Atlântida, aí a gente sabe. É a segunda vez que você fala mito. Estou ligado aqui. Por quê? Porque, de fato, é um mito dentro de um assunto muito mais amplo. Eu escrevi uma trilogia chamada Terra Atlantis. São 3 livros, obviamente. O Sinal de Land's End, Prota Norte e o Era Sapiens. Esses 3 livros eu lancei já faz uns 10 anos, ou mais. E nessa trilogia, eu conto, entre aspas, a história de outras bases que foram fundadas bem antes desses 23 mil anos atrás e que sofreram todos esses problemas de cataclismas, de aumento do nível hidrostático do oceano, blá, 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 e eram culturas que não eram chamadas de Atlantes, mas que, com a decadência de diversas outras civilizações que existiam em ilhas e em outros lugares. Com a decadência dessas civilizações, essa Atlântida referida por Platão, a cultura dessa civilização, entre os anos 20 mil e 15 mil anos atrás, começou a, entre aspas, invadir ou a fazer relações com essas outras culturas. E nos livros que eu apresento, o que a gente chama de Império Atlante não era só uma ilha, eram várias. Ou não era só um lugar, eram vários. Isso ficou conhecido como uma cultura atlante, da qual o mito grego é só uma parte. Certo? Então, na minha ótica, e minha ótica é diferente da de todos os atlanticistas, todos os que já estudaram a Atlântida, né? Por essa questão advinda das informações que eu trato, certas ou erradas, havia um processo maior da Atlântida que envolvia 2 tipos de seres. Opa. Na verdade, 2 e mais 1. Mas os 2 seriam naturais, ou seja, seres que não são sexuados, não são nem macho nem fêmea, seres que eu chamo de biodemo, cujos corpos é parte biológica e outra parte tem o quê? De antimatéria, de um corpo de plasma demo desse universo vizinho. Esses seres, eles terminaram sendo obrigados a trabalhar juntos com seres puramente demo, ou seja, com os filhos de Poseidon, são vários tipos de... Se você olhar a mitologia grega, o que se refere ao chamado mundo aquático, você vai encontrar diversas espécies de seres racionalizados que viviam na água, tipo os descendentes de Tritão, as oceânides, as sereias. Tem assim, uns 4 ou 5 tipos de descendentes
de Poseidon, que são seres aquáticos que não são referidos em nenhum livro de ficção, mas tem. E assim, esses seres biodemo com esses seres demo estão na base das principais gêneses dessas ilhas ou civilizações que mais tarde vieram a ser conhecidas como atlanticistas. Mas eles vieram de onde, Elan, esses daí? Biodemos vieram no bojo da rebelião de Lúcifer, ou seja, vieram de Capela para a Terra em naves. Tá. Inclusive, tem uma nave deles caída lá na Antártida, e aqui em Natal, onde eu moro, há 18 mil anos atrás, o mar onde ele é hoje, ele não existia, ele era lá dentro. E uma das bases que esses seres biodemo fizeram é que foi construída aqui, onde hoje é o Oceano Atlântico, nas costas da cidade de Natal, João Pessoa, Fortaleza, fizeram uma base Atlan muito grande, cuja única notícia dessa base Atlan, que eu falo nesses livros, posteriormente, uma amiga leitora encontrou uma foto disso no Museu do El Condor, em Machu Picchu. Olha só. Mostra o continente americano, e ao lado do continente americano, na curva do continente americano, onde Natal, a cidade onde eu moro, está situada, tem uma coisa lá no meio do oceano, que ninguém sabe exatamente o que é. Eu não sei se eu conseguiria. Até um dia desse eu tinha isso aqui no meu. Ah, está aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Não vou mesmo. Isso aqui é o continente americano deitado. Tá. Aqui, ó. Aqui, sim, essa coisa que seria a base Atlas ao lado do continente americano. Então, isso aqui é uma foto do Museu de Pedra lá de Machu Picchu, que mostra exatamente essa base Atlas. Então, esses seres biodemos, tá? Eles vieram no bojo da rebelião de Lúcifer e construíram várias bases no mundo. Essa base Atlas é só uma delas. Me fala o tempo disso, mais ou menos quantos mil anos atrás, só para a gente saber. Essa base foi construída há 98 mil anos atrás. E o mar começou a cobrir ao longo dos últimos 23 mil anos. Perfeito, tá bom. Tá? Essa base aqui é chamada de Atlan, ou seja, o nome Atlântida, essa coisa toda. Tudo derivado. Está distribuída em diversas áreas. Então, assim, fechando, para eu devolver a palavra para você. Na minha perspectiva, certo? A Atlântida descrita no mito grego tem a ver exatamente com uma relação que essa civilização tinha com os descendentes do continente hiperbóreo, que são os tuatas de Danã, que desceram lá do Polo Norte, desceram para a Irlanda, desceram para a Escócia, para o Alasca, para a Sibéria, para a Islândia, e chegaram, sim, na costa de Portugal. E, assim, há uma interação da Atlântida com os sobreviventes da Hiperbórea. Em resumo, na minha opinião, não existe uma só Atlântida. Tá. Não era, então, não era um único continente como se divulga por aí? Não. Tá. A história da Atlântida transcende um só lugar. Por isso que eu queria abordar o assunto, porque é exatamente isso. O que se fala? Era tudo um continente só, né? E aí afundou uma parte, e depois a última parte afundou 9 mil anos atrás, que era Poseidones e tal. Isso que se fala, né? Então, por isso que eu queria me aprofundar mais, porque eu sinto que tem alguma coisa que é muito maior do que essas histórias que contam aí. Agora, como é que se formou essa... Você falou que esses seres se juntaram com os que vinham do norte, de outros locais. E como é que foi esse convívio? Esse convívio dos seres que vieram de Capela e outras origens? Os seres de Capela são biológicos. Esses filhos de Poseidon são extrafísicos.
vieram do universo vizinho e se adaptaram às condições desse universo. Sim. Vir do universo vizinho para cá pressupõe um jogo que a ciência está longe de poder decodificar, que é o jogo da antimatéria se adaptando à matéria. Porque, em tese, quando antimatéria e matéria se encontram, se autodestroem. Mas esses seres aprenderam a fazer alguma coisa aí e houve uma adaptação depois de muitos milênios. Né? Então, assim, essas histórias são muito antigas. Sim. Como eu disse, tem essas duas componentes, ou seja, a componente biodêmica, dos exilados de Capela, da questão de Lúcifer, mas a componente demo, desses seres que não são humanos e por isso são estranhos, porque vivem na água, mas têm um tipo de racionalidade. Mas tem agora a presença, eu disse, são duas componentes mais uma. A terceira componente é a do Homo sapiens, que, ao longo dos últimos 12, 13 mil anos, se associou a essa história, porque esses seres começaram a se consociar com os humanos. Então, nós estamos falando aqui de 3 tipos de seres distintos: seres biodemos, seres humanos e seres aquáticos estranhos, de diversos tipos, que terminaram convivendo no hiperbóreo, e quando o hiperbóreo teve problemas, essas chamadas ilhas ou lugares onde a cultura atlante se fez presente eram compostas por esses 3 seres. Os milesianos, os filhos de Mili, que viviam no norte da Espanha, onde hoje é o País Basco, esses humanos eles subiram para a Irlanda e também desceram. Ou seja, essa tribo de Homo sapiens tem relação profunda com o cerne da mitologia celta, que se deu lá em cima, no norte, mas também com a mitologia do mito atlante grego. Tá? Existem outros mitos que não são gregos e também falam da Atlântida, só que com outro nome, ou de outras Atlântidas. Você fala de mito e eu quero já perguntar de um, que até ia tratar com você num programa especial, né? Mas Capela é uma realidade? Foi uma realidade? O que é uma história do nosso irmão lá? Como é que é o nome dele? Chico Xavier. Não foi outro que o autor desse livro, Os Exilados Edgar Armand. Isso, exatamente. Mas Edgar Armand só falou disso porque Chico Xavier falou primeiro. Não sabia, eu não sabia. Em 1947, Chico Xavier lançou um livro chamado A Caminho da Luz. Sei. E em um dos seus capítulos, Chico Xavier aborda as chamadas promessas, as revelações sucessivas do Cristo cósmico. Tá. E apresenta nesse capítulo o tema Os Exilados de Capela. Olha só, não sabia disso. Pois é. Então, isso foi em 1947. Nos anos 50 e 60, Edgar Armand, com base nessas informações de Chico Xavier, do livro A Caminho da Luz, basicamente replica todas as informações e acrescenta uma ou outra nova informação advinda de amigos espirituais, de mentores espirituais que trabalharam com Edgar Armand. Só que o que ali eles falam é de exílio espiritual. Ou seja, Capela seria uma estrela como o nosso Sol, que tem planetas, como o nosso Sol também tem planetas, e em um desses planetas, ou em alguns desses planetas, ali teria existido problemas, esses capelinos morreram, e seus espíritos, a partir do plano espiritual de Capela, foram exilados, transferidos para o plano espiritual do sistema solar, ou seja, da Terra onde nós existimos. Eles saíram das cidades espirituais lá de Capela e vieram para as cidades espirituais aqui do Sol, vamos assim dizer, certo? E passaram a nascer na Terra. O próprio livro de Chico e de Edgar Armand afirmam que essa foi uma das componentes da criação da gênese do espírito humano. Só que nos meus livros, Terra Atlantis, além de eu explorar isso, eu também digo
e segundo o que me foi mostrado, e pelo que eu próprio pude vivenciar, também ocorreu migração física, ou seja, seres saíram com naves lá de Capela, foram brigar em Antares e vieram dar aqui na Terra. Um exemplo. Esses seriam os biodemos, que eu chamo nos livros. Okay? Então tá aí, olha só a ligação da coisa aí. Agora, essa Capela, eu já olhei ali, já vi mapas. É astronômico, é certeza. Longe pra caramba. Como é que é? Você falou em naves físicas, tem tecnologia que a gente desconhece, a gente conhece a velocidade da luz, essas coisas aí, dobra do tempo e tal. Como é que esses seres trasladaram para cá, sem ser a questão do espírito, né? Porque o espírito se move por onde ele quer? Como é que foi esse traslado para cá? Então, fundamentação existiu o exílio de Capela, entre outras coisas. É isso que a turma afirma. E assim, existem diversas tecnologias no âmbito das fofocas que correm no mundo ufológico e espiritualista ufológico. Mas, assim, certeza não se pode ter, porque só quando se pode carimbar as coisas com certeza, quando o método científico entra em campo, isso é mera especulação. Mas, assim, no âmbito da própria especulação científica, por exemplo, Michio Kaku, ou Mikio Kaku, que é um cientista muito conhecido, né? Sim. Eu já li os 6 livros que ele lançou, e os livros dele são portentosos, né? No penúltimo deles, Michio Kaku diz: olha, essa questão de viagem no tempo já era. O que falta agora é só os humanos descobrirem a maneira técnica de realizá-la. Ou seja, um cientista, para ter a cara de pau de dizer uma frase dessa, é porque ele já tem uma certeza matemática. Sem dúvida, com certeza. Senão ele não diria, porque esse cara é respeitável. Né? Viajar no tempo é algo mais complicado do que viajar de um lugar para outro nesse universo. Ou seja, o que nós achamos complicado, que a Capela é longe, como é que eles vieram de lá para cá? Né? Esse longe aí, 40 mil anos-luz, não é nada. Dentro dessa perspectiva, os cientistas também dizem que os chamados wormholes, nós estamos em dezembro de 2024. No mês de novembro, eu li uma reportagem ainda não li, na verdade, eu recortei para ler uma reportagem que é em inglês, e tem muito termo ali que eu não conheço, então vou ter que estudar, mas os cientistas descobriram os restos fósseis, no sentido astrofísico, de uma estrada que existe entre Terra e Sírius. Olha bem, entre o Sol e Sírius. Os cientistas, vou dizer de novo, descobriram um tipo de estrada cósmica, ou sabe-se lá de que tipo, que está construída entre Sol e Sírius. Sírius é a estrela mais brilhante. Que é longe pra caramba também. Que é longe pra cacete. É mais longe do que Capela. Pelo que a gente conhece de distância, assim, é brincadeira. Pois é. Então, assim, mas os cientistas estão dizendo, eles não sabem classificar que tipo de resultado é esse, se isso for um buraco de minhoca, chamado wormhole, que um dia encurtou, o Sol estava aqui, o Sírius estava aqui, vamos pegar uma folha de papel aqui. Sol estava aqui, Sírius aqui, um belo dia alguém cortou o espaço e deixou bem. E aqui tá, né? Quando isso foi desfeito de novo, parece que ficou um rastro aqui dessa estrada. Então, assim, não há mais dúvida da parte da ciência que diversos tipos de buracos, ou seja, de singularidades, seja o buraco branco, o buraco negro, o buraco de minhoca, ou seja, buracos são o que existem nesse nosso universo, que encurta e possibilita viagens que a gente hoje não faz a menor ideia, a não ser olhando no campo da ficção. Legal. Aí entra o Shakespeare e fala, né, que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa boa filosofia. Bom,
você está chegando onde eu queria, e está muito bem encaminhada a coisa ali. Ó. Aí se encontra esses seres subaquáticos, esses outros nomes aí que eu não vou decorar nunca, a procedência que você falou, de onde vem, os capelinos também, para você me responder que essa é a constituição, digamos assim, da raça Atlante, do continente, das Ilhas Atlantes. Confere ou não? Sim, confere. E se você quiser um novo dado, se um dia você, nessa vida, tiver tempo de estudar a mitologia, a cultura dos esquimós, no Alasca, você vai encontrar indícios interessantes de um outro tipo de Atlântida. Tá? Você nunca falou sobre mitologia dos esquimós, pelo menos? Não, porque não é conhecida, e se eu for ter que falar, eu vou ter que explicar tanto conceito básico para poder me referir a ela que o tempo do programa vai todo embora. Tem literatura a respeito ou não? Mitologia dos esquimós? Tem, ainda que vinculada a uma questão de fé de um grupo de estadunidenses que terminaram transformando aquilo ali numa religião. Então não vale a pena. Então você tem que primeiro filtrar para poder ir no âmago da questão. E você vai fazer isso? Se eu te conheço... Não, eu já fiz, mas fiz só como estudioso. Eu nunca me... Você sabe das mitologias, por isso que eu estranhei você não inserir Pois é, Eustáquio, sabe quantas raízes mitológicas existem só na África hoje? África? Sim, 492. Só rindo mesmo. Só rindo, cara. São 492 etnias que ainda restam na África. Antes eram 700, com mais de 1.000 dialetos. Nossa. Contando histórias absolutamente malucas desse passado que hoje, para nós, é cheio de brumas e a gente fica aqui falando como se fosse lenda, sem ter certeza de nada. A mais conhecida é dos Dogons, né? Dos Dogons ali, sei lá. Pois é. Então, assim, é maluquice. Lá no norte, lá na Sibéria, no Alasca, no Canadá, o que tem de mito também perdido que a gente desconhece. Então, assim, nós somos uma geração órfã de pai e mãe, órfã de informação. Nós somos burros pra cacete. Acredito. E querem que a nossa burrice foi imposta pelos fatos, porque essas notícias foram destruídas. Cara. Por que eles querem? Alguém quer que a gente permaneça burro. Bom, vamos lá, prático, o assunto é vasto. Aí essas civilizações se juntaram e criaram, vamos dizer assim, o que seria a civilização atlântica. Isso, a pergunta que eu quero fazer, isso foi um acaso ou existia uma programação para isso? Existia uma programação. Na hora que você lê o Mahabharata, aí você vai ver que o autor do Mahabharata, que é um épico hindu, chamado Krishna Dwapayana, conhecido como Vyasa, outro que também tinha um nome, joga um epíteto ou um pseudônimo. Vyasa, quando na abertura do Mahabharata, ele diz, eu tive que escrever isso aqui de muitas maneiras. Para os Gandharvas, eu escrevi uma versão dessa história com cerca de 2 milhões de versos. Para os Yakshas, eu escrevi diferente. Para os Rakshasas, escrevi diferente. Para os Devas, para os Pits, escrevi diferente. Para os seres humanos, eu fiz uma short version, ou seja, uma versão resumida de 100 mil versos. Ou seja, uma Mahabharata que a gente conhece. E é grande pra cacete. Se eu pudesse dizer para vocês, o Mahabharata corresponde a aproximadamente uns 15 livros desse tipo aqui. Nossa Senhora! Tá? Eu tenho ali os 10 livros em inglês. É muita coisa. E isso é uma pequena versão, é uma versão resumida. Existe uma versão completa, Elan? Existe uma publicação? Em inglês existe. Em português eu não saberia dizer se ela é completa. Não, existe em inglês, em outra língua existe. Existe em outra língua. Existe em 2 línguas, uma língua sânscrita, a outra é Pali,
existe em inglês, eu acho que deve existir em espanhol, eu não sei. Mas em português eu não sei lhe dizer, sei que tem umas partes. Mas, assim, Vyasa escreveu isso o quê? Uma mesma história para os humanos, uma mesma história para esses seres chamados Gandharvas. As Gandharvas é um tipo de espécie de ser que vivia e vive nesse universo vizinho. São seres estranhos. Os Devas também, os Yakshas também. Por quê? Porque nessa época estava em disputa a herança genética dos Bharata. Bharata é um dos irmãos de Rama que se encontra lá na essência da genética do povo dravidiano, que mais tarde veio a ser o povo hindu. Tá. Então, na época, se disputava se eram os Pandavas, os filhos de Pandu, ou os Kurus ou Kauravas, os filhos de Dhritarashtra, que iam herdar a terra. Bom, mas pera, você está falando, os hindus já são desse tempo aí? Nós estamos falando de 7, 8, 9, 10 mil anos atrás, que é o mesmo tempo da Atlântida. Tá. E, assim, no Mahabharata está descrito uma porrada de cidades atlantes, só que com outros nomes, com os nomes da cultura sânscrita. Entendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a guerra de Rama, descrita no Ramayana, que foi anterior à guerra de Kurukshetra, descrita no Mahabharata, essas guerras eram mundiais e tinha a ver com quem ia mandar na Terra. Então, o Império Atlante faz parte desse contexto. Quando os descendentes de Poseidon, os descendentes dos ex-exilados da rebelião de Lúcifer, e uma tribo de humanos, uma etnia humana, se unem, era no sentido de disputar também, ou de fazer parte dessa confusão. Ao longo dos últimos milênios, sérios candidatos a tomarem conta da Terra, os Anunnakis e sumerianos, os Anunnakis que são os mesmos Nephilim, compõem um outro painel dessa história, vários seres de fora, ou dizendo diferente, várias forças de fora disputavam a Terra. A Atlântida é só um painel desse contexto. O que é que houve? Todas elas entraram em decadência e o Homo sapiens tomou conta da história. Por que entraram em decadência? A turma biológica, porque ficou sucateada, não recebeu apoio, e aí nós estamos falando de Anunnakis, de Sirianos, de Biodemos, de Capela. Por que não receberam apoio? Por quê? Porque alguém impediu isso. Porque a guerra é complexa, não envolve só a Terra. Tá. Eu tento explicar isso na trilogia. E os seres do universo vizinho, os portais se fecharam devido à entropia. Então, essa turma toda se radicou aqui na Terra, se estabeleceu aqui na Terra, mas não puderam progredir no sentido de organizar suas forças. Aí os humanos, que eram só os animais de estimação desses seres, depois passaram a ser massa de manobra nos seus exércitos, depois, com o tempo, passaram a ser dirigidos por esses seres. Um belo dia, isso se acabou e os humanos tomaram conta da Terra. A Atlântida é uma das últimas faces, ou dos últimos retratos, que se tirou desse assunto via o olhar grego, via o olhar do mito grego. Tá, então a Atlântida, pelo que você está falando aí, não era paraíso nenhum, né? Não. Só se fala de coisa boa, tecnologia Atlante, pelo que falam, mesmo que seja mito. Isso aí é romantismo. É mesmo? É romantismo, não tem nada a ver. Não me decepciona, eu tenho saudade de lá, vou deixar de ter, pô. Não, mas vejam só, o nosso espírito, ele se liga através de boas recordações, de boas sensações, aos momentos em que ele existiu nessas circunstâncias e que isso acrescentaram na gente protocolos de evolução. Então, sim, o passado
o passado sempre foi mais fácil de ser memorizado pelos nossos espíritos do que essa época maluca que hoje a gente vive, que a gente tem que conversar correndo, se encontrar correndo, se despedir correndo. Então, o espírito da gente fixa pouco no sentido de aprofundar as sensações daquele encontro. Agora, imagine o que é você morar num lugar, e aí eu ia fazer uma visita a você, ficava 2 anos morando no seu palácio, aí a gente desenvolve uma amizade, isso fica muito mais marcado do que o encontro rápido de Rogério Eustáquio em Florianópolis para tomar um café, ou para gravar um programa de 1 hora, entendeu? Então, assim, o nosso espírito tem essas sensações. E agora, isso não quer dizer que tenha sido uma época de ouro, como Hesíodo, na sua Teogonia, demonstra. A época de ouro de Cronos refere-se a outros momentos ainda dessa história estranha que eu estou falando aqui, que é a disputa da Terra. Mas a Atlântida em si não foi uma época de ouro. A Atlântida teve seus bons momentos, milênios de bons momentos. Se quiser chamar isso de era de ouro, também vale. Tá bom, vamos desmitificar ou desmistificar. Vamos além agora, tá? Caminhando bem. Aí afunda dizem, 9.000 anos atrás, eu não sou capaz de mensurar isso, não tenho prova nenhuma, mas dizem que 9.000 anos atrás afunda a última ilha dessa bagunça toda, que seria Poseidones. E que, até aí tudo bem, e que, vamos entrar no Agartha, essa cidade que existe nos mundos interiores, que dizem existir nos mundos interiores, seria composta por remanescentes atlantes. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não vejo maiores problemas em admitir um tom de seriedade mitológica sobre essa possibilidade. Por quê? Porque, de fato, até aproximadamente 2.600 anos atrás, muita coisa aconteceu em termos de passagem entre portais entre esses dois universos. Então, assim, se uma determinada... Isso aí você tem alguma literatura sobre isso? Vários. Talvez a mais rica, hoje em dia não é, mas seria o livro de Veles, que fala da mitologia eslava, quando fala do trânsito entre o Yav, o Prav e o Naj. Esses são os 3 nomes dos famosos 3 mundos, ou seja, do nosso universo, do universo vizinho e do mundo dos mortos, como eles chamavam na cultura atual, só que não é mortos, porque a coisa não era bem assim na época. Então, para você sair do Yav, vir para o Naj, ir para o Praj, ou seja, o que for, esse trânsito sempre existiu. Ele hoje é estranho para a gente, porque a gente não vê mais portal e não vê ninguém chegando. Fechou? Como dizem, fechou? Fala assim de fechar, ninguém sabe o que fechou. De 2600 para cá, isso foi travado em 2012, pela entropia. Mas veja só, cidades maia, da cultura maia, ao longo dos últimos 2.000 anos, ainda foram ou tiveram suas populações literalmente passando por portais para esse tipo de cidade que existe próxima à fronteira dos 2 universos. E existe. Você fala em Agartha. Mês de fevereiro, eu estive em Ayodhya, na Índia. Tá. E eu estou fazendo aos poucos os filmes sobre a viagem, né? Mas o último filme que eu lancei no YouTube chama-se Os 3 Reis de Ayodhya. Só que não é Ayodhya só a cidade do lado de cá, porque na época tinha Ayodhya do lado de lá. E tinha o nome do rei lá e tem o nome do rei aqui, que era Rama, e Rama terminou sendo o rei das 2 Ayodhyas, ou seja, a Ayodhya do nosso universo e uma cidade do universo vizinho que também se chamava Ayodhya. Então, assim, eu estou só lhe dizendo que na época em que surgiu essa fofoca, que uma certa parte da Atlântida, antes de fenecer, parte da sua população foi para Agartha,
E isso faz parte, sim, de um conjunto de mitos, todos eles referentes a essa época do passado. E o que fica é, ou muita gente, em vários lugares da Terra, resolveu mentir ao mesmo tempo, inventando e criando histórias absolutamente malucas, sem ter tido contato uns com os outros, ou, de fato, houve algo muito sério, parecido com isso, ou desse jeito, que foi sobejamente descrito em diversos mitos. O Japão é uma terra absolutamente rica nessas questões de mitos. Por quê? Porque Atlântida era só uma das partes da Timé, é uma expressão grega que significa majestade, de Poseidon. As ilhas do Japão, todas elas, pertencem a Amaretaço, é o nome da Amaterasu, acho que é o nome agora me enrolei aqui com o nome da deusa japonesa, e Susanoo. Essas duas figuras, Amaterasu e Susanoo, nada mais são do que Atena e Poseidon, só que com os nomes em japonês. Japonês, claro. E o Nijoki, que é um dos livros da cultura mitológica japonesa, fala absolutamente todos os imperadores descendentes da genética desses seres que compõem a Casa Real do Japão até hoje. Hirohito, Naohito, os últimos 3 imperadores do Japão, mostrariam uma genética. Então, assim, o que hoje é o Japão, um dia foi o Império Atlântico, e a gente não sabe, mas nesse contexto maior. Então, os imperadores do Japão têm uma linhagem. O pior é que tem. E o Naguni, no Japão, por exemplo, que é uma cidade construída que hoje está embaixo do mar, porque o mar foi subindo, cobriu Yonaguni, e os mitos japoneses falam de deuses marítimos. Mas são inúmeras histórias. Tipo, você me dizia assim, Rogério, eu vou passar 4 meses na cidade lá embaixo do mar. Aí eu dizia, manda lembrança para fulano que ele está lá. Aí você ia. Aí voltava, fulano mandou um abraço também para você. Fazia parte da cultura japonesa isso. Então, assim, nós estamos falando das mesmas histórias envolvendo 2 universos e a presença de seres não humanos em todas as culturas da Terra. Eu já estudei e continuo estudando tudo isso. O problema é que isso se chama, pejorativamente falando, mitologia e ninguém dá valor. Só que a nossa burrice reside em não olhar seriamente para esse assunto e dar de barato isso como não sendo verdade. Aí por que eu chamo de burrice? Porque nós mesmos, estando varrendo para debaixo do tapete da nossa soberba, várias informações que poderiam nos ajudar a romper a ignorância da qual nos tornamos prisioneiros. Mas sou voz solitária na história. E você já me disse aqui, eu sei que você é um estudioso, né? Você já fez um trabalho, acredito, não sei nem se você publicou, você já fez tanta coisa aí. A mitologia é com você mesmo, né? Você estudou praticamente todas as mitologias, né? Celta, grego, estudando. E acho que você já falou aqui que cada uma confirma a outra, né? Então, aquela velha história, se todo mundo fala coisas diferentes sobre uma determinada coisa em locais diferentes, é porque onde há fumaça há fogo, né? Há um quê lá de conhecimento que é. Mas a mitologia, Elan, infelizmente, vai continuar sendo mito, principalmente nos dias atuais, onde a tecnologia, como é que se diz, fecha a tampa do caixão da mitologia, digamos, né? Não sei se você corrobora com isso. É a pá de cal, concordo, sim, a pá de cal. Então, não sei o que a gente... Não sei qual é o nosso próximo exílio, né? Os exilados da Terra vai ser. São choques de realidade que vão nos abrir os olhos. Só isso, choques de realidade. Mas nós estamos preparados para isso? Não, nem um pouco. Eu não estou. Eu estou mais perdido que cachorro
em dia de mudança e essas coisas, não sei. A maior dúvida que eu tenho é não saber, que nem o meu conterrâneo lá. Eu só sei que nada sei. Quando ele falou isso, rapaz, nós tivemos um programa, uma recente gravação, nós falamos sobre. Você não tem tempo, mas se você puder, assista. Maiêutica, do Sócrates. A arte socrática da reprodução de ideias. Então, ele era o cara, ele fazia a pessoa pensar. E é isso que nós precisamos hoje, é pensar. Né? Porque a partir do momento que a gente joga tudo fora, os achismos, aí sim a gente começa a achar uma luz no fim do túnel. Meu querido amigo e irmão, foi ótimo, mais uma vez, as nossas conversas poderiam levar dias, né? Mas aí o público não consegue absorver, nem nós aqui, nem eu consigo absorver tanta informação. Mas você me deu já dicas importantes sobre a Atlântida, essa trilogia aí, depois, quando a gente sair do ar, eu gostaria que você me repetisse aí, porque eu quero publicar essa trilogia que você falou, que você fez. Terra Atlantis. Okay? O nome da trilogia é Terra Atlantis. O nome da trilogia é Terra Atlantis. Perfeito. Aí, primeiro livro, Sinal de Land's End. Land's End é uma ponta no sudoeste da ilha inglesa. Então, é o Sinal de Land's End. O segundo livro é Frota Norte. Tá. E o terceiro livro é Era Sapiens. Era Sapiens. Então, são os 3 livros que compõem a trilogia Terra Atlantis. E, em resumo, essa trilogia me leva aonde? Rebelião de Lúcifer, Capela, contando com a Terra. E termina com a Segunda Guerra Mundial. O senhor Hitler. Hitler e a voz que o comandava. É mesmo? Aí já é outra história, né? Deve ser uma história, nem quero saber. Não. Nós não temos noção, mas a Segunda Guerra Mundial tem uma pitada ainda da rebelião de Lúcifer. É um problema muito sério. Tá, para a gente finalizar, tem mais 1 ou 2 minutos aqui. Muita gente fala sobre. Você falou da rebelião de Lúcifer, que Lúcifer, que é o ser da luz, o carregador de luz, que não é esse diabo que falam por aí, ele foi redimido. A gente conhece aqui na Terra como anjo rebelde. As religiões vendem ele como anjo rebelde, que se confrontou com Deus, essas coisas todas. Uma pergunta: Lúcifer foi redimido ou não? Olha, segundo a lógica da qual eu parto, isso. Lúcifer nunca foi julgado por ninguém, porque ele nunca fez nada de errado. Tá aí, mas aí, porra, então você vê... Esse é o problema que eu explico no Terra Atlantis. Aí é que tá uma pessoa... Então, assim, Lúcifer lida com a própria consciência dele no sentido de se pacificar frente às opções que ele escolheu, mas assim... As opções que Lúcifer escolheu, olhando na lógica da qual eu parto, eu assino todas elas embaixo. E qualquer ser humano minimamente decente também eu assinaria. Olhando hoje para o que se passou, o que é complicado, porque quando a gente olha para trás, a gente julga o passado com os nossos olhos e valores do presente, o que é uma furada. Perfeito, muito bem. Mas mesmo incorrendo nisso, essa é a história. Mas Eulus Bel, ou seja, Lúcifer, é um ser que nunca fez nada de errado. Apenas nele se iniciou uma pandemia que está em curso até hoje. Uma pandemia mental, porque ele descobriu que algo de muito errado existia com a criação ou com a Matrix na qual nós estamos inseridos. Por isso que eles fazem questão de mantê-lo como... E aí tem um problema, né, Eustáquio? Quando você olha para o abismo, se o abismo olha de volta para você, em algum momento você está ali no penhasco, na beira do penhasco, olhando para o abismo, você tira a vista, você faz vista grossa, não olha mais para o abismo, senão... Ou seja, quando você busca a verdade, e se você a descobre, ou parte da verdade, e se você olhar a fundo para aquilo e aquilo não for uma verdade agradável,
Ou você faz vista grossa ou você se ferra. Lúcifer se ferrou, Nietzsche se ferrou, Schopenhauer se ferrou. Grandes cabeças, grandes. Várias figuras se ferram. Schwarzschild, que foi o cara que fez as contas matemáticas provando que a relatividade geral de Einstein estava certo. Schwarzschild é um gênio russo. E ele disse que com as contas dele ele descobriu que era o quê? Era uma aberração isso que nós vivíamos. O cara morreu louco aos 40 anos. Todo mundo que olha para o abismo e não tira a vista morre doido. Prestar atenção. Então, por isso que a gente faz vista grossa. Eu e você, nós estamos conversando aqui com essa idade, porque a gente olha assim, de vez em quando tira a vista e esquece. Pode crer, pode crer. Que é a única maneira da gente não encher o corpo da gente com câncer, com doença. Né? Mas veja bem, eu vou terminar o programa de uma forma desagradável. Vamos lá. Se uma criança está sendo estuprada, e você sabe, e você fica olhando para aquilo, e não pode fazer nada para, aparentemente, impedir aquilo, mas se você tirar a vista, e a gente tira, porque se alguém contar uma história de sofrimento de uma criança para qualquer ser humano decente, não precisa ser de estupro, qualquer sofrimento, quando essa história está sendo contada, você já começa a se sentir mal. Não tenha dúvida. Então tem que parar a história, senão você não suporta. Falou tudo. Mas, para quem está sendo estuprado, saber que tem pessoas observando e tiram a vista para se incomodar, porque tem a ótica do estuprado. Para quem está sendo estuprado, essa pessoa iria adorar que Rogério e Eustáquio nunca tirassem o foco da consciência daquilo para ver se a gente pode fazer alguma coisa. Mas nós tiramos porque a gente não suporta lidar com a verdade desagradável. Lúcifer lidou com isso. É um herói, mas a Igreja Católica e uma série de outros. Tocar no nome dela aí, mas chamaram o cara de diabo, de demônio, blá, blá, blá. Isso mata a nossa burrice existencial. É isso aí, meu brother. Muito obrigado mais uma vez. Né? A gente tem muitos pontos de reflexão hoje, para todo mundo pensar. E é isso. Elan, até uma próxima oportunidade. Nós estamos em dezembro. Eu desejo uma excelente festas para você. Eu sei que a gente curte isso. Curtir a vida no lado bom, porque com todo problema nós humanos emprestamos dignidade e beleza à vida. E que a gente possa ter saúde e disposição para continuar fazendo o que a gente acha que está certo, né? É isso aí. Um abraço, Stark. Obrigado. Fraterno abraço. Tudo de bom, Elan. Tchau. Eita, papo bom, complexo. É bom esclarecer, é bom fazer a gente pensar, é bom contrariar o que a gente pensa. Pô, ele falou isso, mas eu pensava o contrário. Então, é claro, vou me permitir. Pô, se ele falou isso, eu vou pesquisar. Ele deve ter fonte. E é assim que a gente faz, não é aceitar tudo ou duvidar de tudo. A gente tem que se permitir de poder aprender. Pô, humildade, nem que seja 1% de humildade, já é um começo. É isso aí, gente. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.